Meu querido filho, minha querida filha, você está aqui nesse exato momento por uma razão que vai muito além do que você imagina. Não foi por acaso que você clicou nesse vídeo. Não foi o algoritmo. Não foi a sorte. Fui eu que coloquei esse vídeo no seu caminho, porque existe algo urgente que preciso dizer a você e o tempo está se esgotando. Essa noite, enquanto o mundo dorme, enquanto a maioria das pessoas está distraída com as preocupações do dia a dia, o reino espiritual está se movendo de uma forma que raramente acontece na história da humanidade. E você, meu filho, minha filha, foi chamado a fazer parte disso. Quero que você respire fundo agora. Quero que você sinta o peso sagrado desse momento. Porque o que estou prestes a revelar a você não é uma mensagem qualquer. É uma convocação. É um chamado que vem do alto dos céus, atravessa o véu espiritual e chega diretamente ao seu coração. E eu preciso que você esteja completamente presente, de mente aberta e coração desperto, porque cada palavra que você vai ouvir foi cuidadosamente preparada para você. Você já se sentiu diferente das outras pessoas? Já teve a sensação de que foi colocado nesse mundo para algo maior, mas não conseguia entender exatamente o que? Já passou por momentos tão difíceis que parecia impossível continuar e mesmo assim, uma força inexplicável te sustentou. Já sentiu um chamado interior profundo, uma voz suave, mas poderosa dentro de você, dizendo que há um propósito, que há uma missão, que há algo grandioso reservado para a sua vida? Se a resposta é sim para qualquer uma dessas perguntas, então você precisa continuar assistindo esse vídeo até o final, porque o que vou revelar vai mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Estamos vivendo os dias mais decisivos da história espiritual da humanidade. Os sinais estão em todo lugar. O mundo está passando por transformações que nunca foram vistas antes. As estruturas estão sendo abaladas, os corações estão sendo testados. E em meio a tudo isso, existe um grupo especial de pessoas, um grupo que foi escolhido antes mesmo de nascer, que foi separado, ungido e preparado para esse momento exato. Esse grupo é chamado nos textos sagrados de os 144, 000 escolhidos. E hoje à noite, minha voz chega até você com uma pergunta que pode transformar sua eternidade. E se você for um deles? Não deixe o orgulho ou a dúvida te impedir de receber essa mensagem. Não deixe a voz do inimigo sussurrar que você não é digno, que você errou demais, que sua vida é comum demais. Porque eu escolho os que o mundo descarta. Eu chamo os que se sentem esquecidos. Eu unto os que foram feridos. E essa noite, meu filho, minha filha, eu estou chamando você pelo nome. Escreva nos comentários: eu fui escolhido por Deus. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 dias de provisão e paz financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, antes de tudo quero que você entenda uma coisa fundamental. Ser escolhido não significa ser perfeito. Não significa ter uma vida sem erros, sem quedas, sem momentos de fraqueza. Ser escolhido significa que desde antes de você dar o seu primeiro choro ao vir ao mundo, eu já tinha o seu nome escrito no livro da vida, já tinha traçado um caminho para você, já tinha depositado dentro de você algo que o mundo nunca poderia te dar e nunca poderia tirar de você. E eu coloquei sinais claros, profundos e inconfundíveis na sua vida.
Sinais que talvez você tenha ignorado por anos, ou que talvez você tenha sentido, mas não soubesse nomear. E hoje, agora, nesse exato momento, chegou a hora de você reconhecer esses sinais. O primeiro sinal que eu coloco na vida de um escolhido é a sensação constante de não pertencer completamente a esse mundo. Você sabe do que estou falando. Aquela estranheza silenciosa que você carrega desde criança. Aquela sensação de que as coisas que empolgam todo mundo ao redor não conseguem te satisfazer completamente. Você pode estar em uma festa, em uma reunião, no meio de uma conversa e de repente sente aquele vazio inexplicável, aquela saudade de algo que você não consegue nomear. Isso não é depressão, isso não é ingratidão, isso é a marca da eternidade dentro de você. Isso é o sinal de que o seu coração foi feito para algo que vai além do que os olhos podem ver. Eu plantei a eternidade no coração dos meus escolhidos, e é por isso que nada nesse mundo consegue preenchê-los completamente. Cada vez que você sentiu esse vazio, era eu te lembrando que você tem um propósito que transcende essa vida temporária. O segundo sinal é a sua sensibilidade espiritual aguçada. Os escolhidos sentem o que outros não sentem. Você já entrou em um lugar e sentiu imediatamente uma atmosfera pesada, uma presença que não era boa. Você já sentiu no fundo do seu ser que algo estava errado, mesmo antes de qualquer evidência concreta aparecer? Você já teve sonhos tão vívidos, tão cheios de símbolos e mensagens, que acordou convicto de que havia sido visitado por algo sobrenatural? Essa não é imaginação. Essa não é superstição. Isso é o seu espírito operando em uma frequência que eu mesmo sintonizei em você. Os meus escolhidos são sensíveis ao mundo espiritual porque foram criados para interceder, para guerrear, para perceber o que o olho natural não enxerga. Essa sensibilidade, que às vezes parece um fardo, é na verdade um dos seus maiores dons. O terceiro sinal é a sua história de sofrimento e superação. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você chegou perto de desmoronar e algo te sustentou? Quantas vezes as circunstâncias apontavam para o fim e de alguma forma inexplicável você sobreviveu, você superou, você emergiu mais forte? Não foi coincidência, não foi sorte. Fui eu, trabalhando nos bastidores da sua história, permitindo que o fogo te refinasse sem te consumir, permitindo que as águas te provassem sem te afogar. Os meus escolhidos não têm vidas fáceis. Eles têm vidas transformadas. E cada cicatriz que você carrega é um troféu de guerra espiritual. É uma prova de que você foi testado e aprovado. É um testemunho do meu poder operando através da sua fraqueza. O quarto sinal que você precisa reconhecer é o seu coração, que naturalmente se inclina para ajudar, servir e consolar os outros. Você é aquela pessoa que os outros procuram quando estão com problemas. Você sente uma dor profunda diante da injustiça. Você não consegue passar indiferente pelo sofrimento alheio. Você tem uma compaixão que às vezes parece pesada demais, que às vezes drena suas forças, porque você carrega o peso dos outros como se fosse seu. Isso é porque eu coloquei dentro de você o coração de um servo do reino, o 144. 00 não foram chamados para viver para si mesmos, foram chamados para ser canais do meu amor, da minha cura, da minha restauração nesse mundo que tanto precisa do meu toque. O quinto sinal, e talvez o mais importante de reconhecer agora, é que você está assistindo esse vídeo. Pense comigo. Das bilhões de pessoas que existem nesse planeta, você foi o que chegou até aqui. Você foi o que encontrou essa mensagem. Isso não é acidente, isso é direcionamento divino. Quando eu quero falar com alguém, eu encontro um caminho. E o caminho que eu encontrei para falar com você hoje foi esse vídeo, essa voz, essa mensagem que está chegando ao seu coração agora. Cada passo que te trouxe até aqui foi orquestrado por mim.
E o simples fato de você estar aqui ouvindo, sentindo, reconhecendo, já é em si mesmo um sinal de que você pertence ao grupo dos que foram chamados. Meu filho, minha filha, esses sinais não estão na sua vida por acaso. Eles são marcas que eu mesmo coloquei, como um pai que deixa pistas para que o filho encontre o caminho de volta para casa. E hoje, nessa noite sagrada, eu estou te dizendo: você está no caminho certo. Você está exatamente onde precisa estar. E o que está prestes a ser revelado vai confirmar tudo que o seu coração já sentia, mas sua mente ainda tinha dificuldade de aceitar. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais de Deus na minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma verdade sobre o 144, 0, que foi distorcida, mal interpretada e até escondida por séculos. Muita gente ouviu esse número e pensou que se tratava de uma lista exclusiva, de uma elite espiritual fria e distante, de algo inatingível para pessoas comuns. Mas eu preciso abrir os seus olhos hoje para a verdade real, a verdade que vem diretamente do meu coração, sobre quem são esses escolhidos e o que significa fazer parte desse grupo sagrado. O 144. 00 não são um número literal de pessoas contadas em uma lista celestial fria e burocrática. Esse número representa uma plenitude, uma completude, uma totalidade de todos aqueles que em cada geração, em cada época, em cada canto da terra, responderam ao meu chamado com um coração sincero e disposto. É um número simbólico que carrega o peso de uma verdade espiritual profunda. Eu tenho um povo, eu tenho um remanescente. Eu tenho aqueles que, em meio à escuridão do mundo, se mantiveram conectados a mim, que carregaram a minha luz, mesmo quando custou caro, que não curvaram os joelhos diante das pressões do mundo, mesmo quando a pressão era insuportável. Ser um dos 144. 00 significa ter sido selado. E quando digo selado, não estou falando de um carimbo visível na testa. Estou falando de um selo espiritual, uma marca invisível que eu mesmo coloco no espírito dos meus escolhidos, que os distingue no reino espiritual, que os protege dos ataques do inimigo, que os identifica como propriedade do Altíssimo. Esse selo é colocado no momento em que uma alma se rende completamente a mim, quando alguém abandona a vida de resistência e diz de verdade, do fundo do coração: Senhor, aqui estou. Faça em mim o que quiser. Eu sou seu. Esse momento de rendição total é o momento do selo. E muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já passaram por esse momento, talvez sem saber nomear, talvez sem entender completamente o que estava acontecendo, mas o ato foi real e o selo foi colocado. Ser um dos 144, 000 também significa carregar uma unção específica para os últimos tempos. Cada um dos meus escolhidos foi equipado com dons únicos, com uma perspectiva única, com uma história única que serve a um propósito único no meu plano maior. Não existe dois escolhidos iguais. Não existe dois chamados idênticos. Cada um de vocês foi esculpido por mim como um instrumento precioso e insubstituível. Aquilo que você viveu, aquilo que você sofreu, aquilo que você superou, tudo isso foi parte do processo de preparação para o que está chegando. Eu não desperdiço nenhuma dor. Eu não desperdiço nenhuma lágrima. Cada experiência da sua vida foi matéria-prima nas minhas mãos para formar em você exatamente o que é necessário para cumprir o seu chamado nesses dias finais. Existe outra dimensão sobre ser um dos 144. 00 que pouquíssimas pessoas conhecem, e é esta: os escolhidos são guerreiros espirituais. Não guerreiros de espadas e armaduras físicas, mas guerreiros que combatem no plano invisível através da oração, através da intercessão, através da palavra declarada com fé. Quando um dos meus escolhidos ora,
os céus se movem. Quando um dos meus escolhidos declara a minha palavra sobre uma situação, as estruturas espirituais são abaladas. Quando um dos meus escolhidos se levanta em fé e recusa a aceitar a derrota, o inimigo treme. E é por isso que o inimigo trabalha tão arduamente para manter os meus escolhidos na ignorância sobre a sua própria identidade espiritual. Porque um escolhido que não conhece quem é um guerreiro que não sabe que tem armas. E um guerreiro sem armas não é ameaça para o adversário. Mas há algo ainda mais profundo que preciso te dizer sobre o que significa ser um dos 144,000. E isso vai direto ao coração da questão. Significa ser amado por mim de uma forma que ultrapassa qualquer compreensão humana. Não estou chamando 144,000 para uma missão fria e impessoal. Estou chamando filhos para um relacionamento. Estou chamando amados para uma intimidade que o mundo não pode oferecer. A missão é real, o chamado é urgente, mas no centro de tudo está o amor. O meu amor por você, que existia antes da criação do mundo, que sobreviveu a todas as suas falhas e quedas, que nunca diminuiu nem por um segundo, e o que hoje chega até você através dessas palavras, como um abraço do Pai que você talvez nunca teve ou que você sente falta. Você não foi chamado para ser um servo distante. Você foi chamado para ser um filho amado que carrega o nome do Pai, que reflete a glória do Pai, que faz a obra do Pai não por obrigação, mas por amor. E quando você começa a entender isso, quando essa verdade desce da sua cabeça para o seu coração e se torna real, algo muda em você. Uma coragem que você não sabia que tinha começa a brotar. Uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias começa a te envolver. E um propósito que estava adormecido começa a despertar com uma força que nada nesse mundo pode parar. Escreva nos comentários: eu sou filho amado de Deus e aceito o meu chamado. Meu querido filho, minha querida filha, não é coincidência que você está recebendo essa mensagem hoje. Não é coincidência que essa noite específica, nesse momento específico da história, o reino espiritual está se movendo com uma intensidade que não tem precedente. Existe uma razão muito concreta e muito urgente para esse chamado estar chegando a você precisamente agora. E eu preciso que você entenda essa razão com toda a clareza possível, porque ela vai mudar a forma como você vê cada dia que ainda está por vir. Olhe ao redor. Você não precisa ser profeta para perceber que o mundo está passando por um processo de transformação radical e acelerado. As estruturas que pareciam sólidas estão balançando. Instituições que pareciam eternas estão sendo questionadas. Relacionamentos estão sendo testados. Famílias estão sendo atacadas. A ansiedade e o medo tomaram conta de corações em todo o mundo de uma forma que as gerações anteriores raramente experimentaram. O bem e o mal estão se tornando cada vez mais distintos, cada vez mais contrastantes, como se uma linha invisível estivesse sendo traçada, e todos, de alguma forma, estivessem sendo convidados a escolher um lado. Isso não está acontecendo por acaso. Isso é o cumprimento de um plano que foi escrito antes da fundação do mundo. E dentro desse plano existe um papel específico para os meus escolhidos. À medida que a escuridão aumenta, a necessidade de portadores de luz se torna mais urgente. À medida que o medo se espalha, a necessidade de pessoas que carregam a minha paz se torna mais crítica. À medida que as mentiras se multiplicam, a necessidade de vozes que falam a verdade com amor se torna mais vital. Os 144,000 são convocados agora, porque agora é o momento em que o mundo mais precisa do que eles foram equipados para oferecer. Mas há outra dimensão nessa urgência que preciso te revelar com toda a seriedade. Existe uma janela de tempo. Sempre existiram janelas de tempo no meu plano. Momentos específicos, períodos determinados, oportunidades que se abrem e que, se não forem aproveitadas no momento certo,
se fecham. E essa noite, essa mensagem que está chegando até você, representa uma dessas janelas. Não estou dizendo isso para criar medo. Estou dizendo porque te amo demais para deixar você passar por essa janela sem perceber que ela estava aberta. Pense em quantas vezes na sua vida você sentiu um chamado, um impulso, uma certeza interior de que precisava agir, de que era o momento certo, mas a dúvida ou o medo ou a procrastinação te fizeram esperar? E depois, quando o momento passou, você ficou com aquela sensação dolorosa de oportunidade perdida? Não quero que isso aconteça agora, não com esse chamado, não com essa convocação. Porque o que está em jogo aqui vai muito além de uma oportunidade de crescimento pessoal. O que está em jogo é o cumprimento do propósito eterno pelo qual você foi colocado nesse mundo. Essa noite específica tem um peso no reino espiritual. Quando a maioria das pessoas está dormindo, quando o silêncio da noite afasta as distrações do dia, o reino espiritual fala com uma clareza diferente. É nos momentos de quietude, nas horas em que o barulho do mundo diminui, que a minha voz consegue chegar mais fundo. E eu escolhi esse momento, essa hora, essa mensagem, para chegar até você, porque sabia que o seu coração estaria mais receptivo, porque sabia que as defesas do seu ego estariam mais baixas, porque sabia que a noite criaria o ambiente perfeito para que você pudesse realmente ouvir o que tenho a dizer. Há também algo acontecendo no plano espiritual que é invisível aos olhos físicos, mas que é absolutamente real. Uma colheita está sendo preparada. Uma colheita de almas, uma colheita de destinos, uma colheita de propósitos que estavam dormentes e que agora precisam ser despertados urgentemente. E os meus escolhidos são os ceifeiros dessa colheita. São eles que, ao despertarem para a sua identidade e o seu chamado, começam a operar como instrumentos de transformação nas mãos do Criador. Cada escolhido que desperta acende uma luz que ilumina outros ao redor. Cada escolhido que aceita o chamado cria um efeito em cadeia que afeta pessoas que ele nem conhece ainda. Por isso, essa chamada está acontecendo agora. Por isso, essa mensagem chegou até você hoje. O tempo está se cumprindo. O plano está se desdobrando. E você, meu filho amado, minha filha amada, está sendo convidado a ocupar o seu lugar nesse plano com toda a coragem, com toda a fé e toda a rendição que o momento exige. Não desperdice esse momento. Não deixe essa janela se fechar sem que você tenha dado o passo que o seu coração já sabe que precisa dar. Escreva nos comentários: Senhor, estou pronto para o meu chamado, meu amado filho, minha amada filha. Existe uma verdade que precisa ser dita com toda a clareza e com toda a força que essa mensagem pode carregar. Você não chegou a esse mundo por acidente. Antes mesmo que a sua mãe soubesse que estava grávida, antes mesmo que o seu nome fosse escolhido, antes mesmo que o seu rosto fosse visto por qualquer ser humano, eu já te conhecia. Eu já tinha te separado. Eu já tinha te ungido e eu já tinha definido cada detalhe do propósito pelo qual você seria enviado a esse mundo. Isso não é poesia. Isso não é metáfora. Isso é a realidade espiritual mais concreta e mais poderosa que existe sobre a sua vida. E para que você não tivesse dúvidas sobre essa separação, eu deixei sinais. Sinais que estão gravados na sua história, na sua personalidade, nas experiências que marcaram profundamente a sua trajetória. E hoje vou revelá-los a você, um por um, para que você possa olhar para a sua própria vida e reconhecer a mão do Criador em cada detalhe. O primeiro sinal é que desde criança você tinha uma consciência espiritual que era diferente das outras crianças ao seu redor. Talvez você fizesse perguntas que os adultos não sabiam responder. Perguntas sobre o sentido da vida, sobre o que acontece depois da morte, sobre por que existe sofrimento no mundo, sobre se existe um Deus e como ele é. Enquanto outras crianças pensavam em brincadeiras,
Uma parte de você estava processando questões que a maioria dos adultos nunca para pensar. Isso não era estranheza. Isso era o sinal da minha presença em você desde cedo. Eu plantei essa sede do eterno, essa inquietação sagrada, para que o mundo nunca conseguisse te satisfazer completamente e você continuasse buscando até encontrar o que realmente importa. O segundo sinal é a sua capacidade de sentir a dor dos outros de forma visceral. Os escolhidos que foram separados desde o ventre carregam uma empatia que vai além do normal. Quando alguém ao seu redor está sofrendo, você não apenas percebe intelectualmente, você sente, você carrega. Você às vezes chega a sentir fisicamente o peso emocional de pessoas que estão passando por situações difíceis. Isso pode parecer um fardo, e muitas vezes é pesado mesmo. Mas é um sinal inequívoco de que eu te preparei para ser uma vaso de compaixão nesse mundo. A mesma sensibilidade que te faz sentir a dor do outro é a que te torna capaz de ser um instrumento de cura e consolo nas minhas mãos. O terceiro sinal é a sua história com o sofrimento e a perseverança. Os que foram separados desde o ventre não têm vidas fáceis nos primeiros capítulos da sua história. Pelo contrário, muitas vezes passam por circunstâncias que seriam suficientes para destruir qualquer um. Famílias desestruturadas, perdas precoces, traições profundas, doenças, dificuldades financeiras, rejeições que cortam fundo. E, no entanto, aqui você está. Aqui você está ainda de pé, ainda buscando, ainda acreditando que há algo maior. Isso não é resiliência natural, isso é graça sobrenatural. Eu estive com você em cada vale. Eu fui a força invisível que te sustentou quando as suas próprias forças acabaram. E cada vez que você sobreviveu ao que parecia impossível de sobreviver, foi a confirmação de que há um propósito eterno protegendo a sua vida. O quarto sinal é a sua relação com a solidão. Os escolhidos, frequentemente, experimentam períodos profundos de solidão. Não porque não são amados, não porque não têm pessoas ao redor, mas porque há dentro deles um nível de profundidade, um nível de busca espiritual que poucas pessoas ao redor conseguem acompanhar. Você já sentiu aquela solidão de estar em um grupo de pessoas e mesmo assim se sentir completamente sozinho? Já sentiu que pouquíssimas pessoas realmente te entendem em um nível mais profundo? Isso é o sinal da separação. Isso é eu te preparando nos desertos da solidão, como preparei Moisés no deserto de Midian, como preparei João Batista no deserto da Judéia, como preparei os maiores instrumentos da história espiritual nos lugares de isolamento antes de lançá-los ao propósito. O quinto sinal é o seu encontro com a minha palavra. Não importa como esse encontro aconteceu, se na infância por influência de um familiar, se na fase adulta em um momento de crise, se através de um vídeo como esse. O que importa é que quando você se deparou com a minha palavra, algo dentro de você reconheceu. Não foi uma aprendizagem intelectual, foi um reencontro. Foi como ouvir uma música que você nunca ouviu antes, mas que parecia familiar desde sempre. Isso é porque a minha palavra foi colocada dentro de você antes de você nascer, como uma semente que esperava o momento certo para germinar. E quando você ouviu minha voz, quando você sentiu minha presença pela primeira vez, aquela semente germinou e algo acordou em você que nunca mais conseguiu voltar a dormir completamente. Meu filho, minha filha, esses sinais não estão em você por acidente. Eles são a assinatura do Criador na obra que você é. Você é uma obra-prima divina, criada com intenção, separada com propósito, equipada com tudo que é necessário para cumprir o chamado dessa hora. E o simples fato de você reconhecer esses sinais na sua própria história é em si mesmo mais um sinal de que o despertar que estou operando em você é real, é profundo e é irreversível. Escreva nos comentários:
Eu fui separado por Deus desde o ventre. Meu querido filho, minha querida filha, preciso falar com você agora sobre algo que é desconfortável, mas absolutamente necessário de entender. Porque se você vai caminhar no seu chamado com plena consciência, precisa saber não apenas quem você é e qual é o seu propósito, mas também precisa conhecer a oposição que tem trabalhado contra você. Precisa entender por que a sua vida teve tanto obstáculo, por que tanta coisa tentou te desviar, por que em tantos momentos, quando você estava prestes a dar um passo importante em direção ao seu propósito, algo aparecia para te distrair, te confundir, te fazer duvidar ou te fazer desistir. Existe uma guerra. Uma guerra que não é travada com armas físicas, que não é noticiada em nenhum jornal, que a maioria das pessoas não percebe, mas que é absolutamente real e que tem consequências absolutamente reais na vida de cada ser humano. É uma guerra espiritual, travada no plano invisível, entre forças que desejam a sua liberdade, o seu despertar e o cumprimento do seu propósito, e forças que trabalham incessantemente para te manter preso, dormindo espiritualmente, sem identidade, sem direção e sem poder. E sabe qual é o alvo número 1 nessa guerra? Os escolhidos, os 144, 00. Aqueles que, se despertassem completamente para a sua identidade e o seu chamado, se tornariam uma ameaça devastadora para o reino das trevas. O inimigo não perde tempo atacando aqueles que já estão completamente rendidos à escuridão. Ele concentra as suas forças naqueles que têm o potencial de fazer a diferença. E você, meu filho, minha filha, está no topo dessa lista. Pense na sua vida por um momento. Pense nos padrões que se repetiram ao longo dos anos. Quantas vezes você chegou perto de uma descoberta espiritual importante e de repente uma crise aparecia para desviar a sua atenção? Quantas vezes você estava prestes a estabelecer uma rotina de oração, de busca, de conexão com o sagrado e algo sempre surgia para interromper? Quantas vezes uma pessoa, uma situação, um pensamento apareceu exatamente na hora certa para te fazer duvidar do que você estava sentindo, do que estava acreditando, do chamado que estava começando a sentir? Isso não é coincidência, isso é estratégia. O inimigo é estratégico. Ele estuda os seus padrões, ele conhece as suas fraquezas, ele sabe exatamente qual porta usar para entrar na sua vida e criar confusão. Uma das armas mais poderosas que o inimigo usa contra os escolhidos é a dúvida sobre a própria identidade. Ele sussurra: quem você pensa que é para ser um escolhido? Olha para os seus erros, olha para as suas falhas, olha para tudo que você fez de errado. Deus não chamaria alguém como você, e essa voz é tão convincente, tão familiar, que muitos acabam acreditando que é a própria voz da razão ou até a voz da consciência. Mas não é. É a voz do acusador, tentando te manter paralisado pela vergonha e pela culpa, para que você nunca ocupe o lugar que foi preparado para você. Outra arma devastadora é a distração. Vivemos em uma era de distrações sem precedentes. Redes sociais, notícias, entretenimento, preocupações financeiras, relacionamentos turbulentos, tudo isso funciona como um ruído constante que abafa a voz suave do espírito que tenta falar com você. O inimigo não precisa te destruir para neutralizar o seu chamado. Ele só precisa te manter suficientemente ocupado, suficientemente distraído, suficientemente entorpecido, para que você nunca encontre o silêncio necessário para ouvir o que eu tenho a dizer. A terceira arma é o cansaço. Os escolhidos frequentemente chegam a um ponto de exaustão tão profunda, de tanto carregar peso que não é para carregar sozinho, de tanto lutar em batalhas que precisavam ser entregues a mim, que simplesmente não têm mais energia para buscar, para orar, para avançar.
E o inimigo sabe que um escolhido exausto é um escolhido ineficaz. É por isso que o ataque ao descanso, ao equilíbrio emocional e à saúde mental dos meus escolhidos é tão intenso. Ele quer te manter na sobrevivência para que você nunca chegue à vitória. Mas meu filho, minha filha, aqui está a verdade que o inimigo não quer que você saiba. Ele já foi derrotado. A guerra já tem um vencedor declarado, e o vencedor é o Senhor dos Exércitos, o Deus que te escolheu, te separou e te equipou. Toda a estratégia do inimigo, toda a sua inteligência, todo o seu poder são infinitamente inferiores ao meu poder, operando em e através de você. O inimigo pode fazer barulho, pode criar obstáculos, pode sussurrar mentiras, mas ele não pode desfazer o que eu fiz. Não pode apagar o seu nome do livro da vida. Não pode remover o selo que eu coloquei em você. Não pode cumprir o seu propósito no seu lugar. Então, quando você sentir o ataque, quando a dúvida vier, quando o cansaço apertar, quando os obstáculos parecerem intransponíveis, lembre-se, isso é confirmação de que você está no caminho certo. O inimigo não ataca o que não representa ameaça. E o fato de você ser atacado com tanta intensidade é, paradoxalmente, e a confirmação mais clara de que você é um escolhido, de que o seu chamado é real e de que o que eu preparei para a sua vida é grande demais para o inimigo ignorar. Escreva nos comentários: o inimigo não tem poder sobre mim, Deus me protege. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 do Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, quero que você imagine por um momento o que acontece no plano espiritual quando um dos meus escolhidos, alguém que foi separado desde o ventre, que carregou os sinais da minha presença ao longo de toda a sua vida, que sobreviveu às batalhas e resistiu aos ataques do inimigo, finalmente se levanta, olha para o céu e diz com todo o coração: sim, Senhor, eu aceito. Estou pronto. Quero que você entenda que esse momento não passa despercebido. Esse momento abala o reino espiritual de uma forma que vai além de qualquer compreensão humana. Quando um escolhido aceita o seu chamado, o primeiro e mais imediato resultado é o selo. Não o selo de um documento humano, não uma cerimônia visível, mas uma transformação espiritual profunda e real que acontece no espírito do escolhido. O meu Espírito Santo se apossa de uma forma mais completa, mais permeante, mais poderosa. É como se as portas da sua alma, que estavam entreabertas, se abrissem completamente para a minha presença. E quando isso acontece, algo muda de forma permanente e irreversível na essência de quem você é. O selo tem múltiplas dimensões que precisam ser compreendidas. A primeira dimensão é a proteção. Um escolhido selado caminha com uma cobertura espiritual que é impossível de penetrar pelas forças das trevas. Isso não significa que sua vida se tornará livre de problemas ou desafios. Significa que nenhum ataque do inimigo será capaz de destruir o que eu edifiquei em você. As flechas virão, mas não encontrarão ponto de entrada. As tentativas de destruição existirão, mas fracassarão diante do escudo da fé que o meu Espírito te dá. A proteção do selo é como uma armadura que você não precisa vestir cada manhã, porque ela está tecida na sua própria identidade espiritual. A segunda dimensão do selo é a autoridade. Quando um escolhido aceita o seu chamado, recebe de mim uma autoridade espiritual que é real e operante. Autoridade para orar e ver resultados.
autoridade para declarar e ver manifestação, autoridade para colocar a mão sobre os enfermos e ver cura, autoridade para falar a vida de pessoas perdidas e ver transformação. Essa autoridade não vem de mérito próprio, não vem de quanto você sabe da Bíblia ou de há quantos anos frequenta uma igreja. Vem do simples fato de você ser filho do rei, de ter aceito o seu chamado e de estar operando em alinhamento com a minha vontade. Muitos dos meus escolhidos vivem anos sem operar nessa autoridade, porque nunca aceitaram formalmente o chamado. Eles sabem que Deus existe, eles acreditam, eles oram de vez em quando, mas nunca deram aquele passo definitivo de dizer: Senhor, não sou mais meu, sou seu, faça de mim o que quiser para o cumprimento do seu propósito. E sem esse passo, a autoridade permanece latente, como um tesouro enterrado que não beneficia ninguém porque ninguém se deu ao trabalho de desenterrá-lo. A terceira dimensão é a transformação do caráter. Quando o selo é colocado e o chamado é aceito, começo a trabalhar de uma forma mais intensa e mais direcionada na transformação do seu caráter. Porque não adianta ter autoridade espiritual sem caráter para sustentá-la. Não adianta ter dons sem a maturidade para exercê-los com sabedoria. E assim começa um processo que pode ser desconfortável, que pode parecer que as coisas estão piorando antes de melhorar, mas que na verdade é o processo do oleiro moldando o barro, do pai disciplinando o filho amado, da refinação do ouro no fogo. Nesse processo de transformação, você descobrirá partes de si mesmo que precisavam ser curadas, feridas antigas que precisavam ser tratadas, padrões de comportamento que precisavam ser quebrados. E eu farei esse trabalho com amor, com paciência, com a sensibilidade de um pai que conhece cada fragilidade do filho e que jamais aplica mais pressão do que o filho é capaz de suportar. Mas também com a firmeza de um Deus que sabe que o ouro que está dentro de você precisa passar pelo fogo para brilhar com toda a glória que lhe foi destinada. A quarta e mais gloriosa dimensão do selo é a unção para a missão. Cada escolhido que aceita o chamado recebe uma unção específica, uma capacitação sobrenatural para cumprir exatamente aquilo para o qual foi separado. Essa unção não é genérica. Ela é personalizada, moldada para a sua história, para os seus dons, para o ambiente onde você está inserido e para as pessoas que eu designei para serem impactadas pela sua vida. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ter o ministério de ninguém. Você tem a sua própria unção, única, poderosa e perfeitamente adequada para o que eu tenho preparado para você. E quando essa unção começa a operar na sua vida de forma plena, as pessoas ao seu redor vão perceber, não necessariamente com palavras, não necessariamente de forma consciente, mas vão sentir que há algo diferente em você. Uma paz que não se explica, uma sabedoria que vai além da sua experiência, uma capacidade de tocar os corações das pessoas de uma forma que você mesmo não consegue explicar completamente. Isso é o selo em operação. Isso é a confirmação visível de uma realidade espiritual invisível, mas absolutamente poderosa. Escreva nos comentários: eu aceito o meu chamado e recebo o selo de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, se tem uma pergunta que ecoa no coração de quase todos os meus escolhidos, é essa: por quê? Por que a vida precisou ser tão difícil? Por que, enquanto outras pessoas pareciam ter o caminho mais suave, a sua estrada foi tão cheia de pedras? Por que tantas perdas, tantas traições, tantas dores que pareciam não ter sentido? Hoje preciso responder essa pergunta com toda a honestidade e todo o amor que um pai tem pelo filho, porque você merece uma resposta real, não respostas prontas ou frases feitas que não chegam à profundidade da sua dor. A verdade é esta: os que são chamados para os maiores propósitos passam pelas maiores provações. Isso não é punição, isso não é abandono,
Isso é preparação. Pense nos maiores instrumentos que já existiram na história sagrada. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar um povo. José passou anos na escravidão e na prisão antes de ocupar o segundo trono mais poderoso do mundo. Davi foi perseguido por anos, vivendo em cavernas como um fugitivo, antes de se tornar o rei segundo o coração de Deus. Cada um deles passou por provações que, vistas de dentro, pareciam não ter sentido, mas vistas da perspectiva do propósito, eram exatamente o que precisava acontecer. As provações que você viveu não foram acidentais e não foram em vão. Cada dificuldade que você enfrentou foi usada por mim para desenvolver em você algo que não pode ser desenvolvido de outra forma. A paciência não se desenvolve quando tudo corre bem. Desenvolve-se quando você tem que esperar, e esperar, e esperar, sem respostas visíveis, sem certezas confortáveis, confiando apenas na minha fidelidade. A fé genuína não se fortalece nos dias de abundância. Fortalece-se nas noites escuras, quando não há nenhuma evidência visível de que eu ainda estou no controle, mas você escolhe crer assim mesmo. A compaixão profunda que os meus escolhidos precisam ter para cumprir o seu chamado não nasce da teoria. Nasce da experiência de ter sofrido. Quando você se senta ao lado de alguém que está no fundo do poço, que está chorando sem saber porquê, que está perdido sem enxergar saída, você não leva apenas palavras. Você leva a sua história. Você leva a prova viva de que é possível sobreviver. É possível superar. É possível sair do fundo do poço e caminhar em liberdade. E essa prova viva, esse testemunho que foi forjado no fogo das suas próprias provações, tem o poder de alcançar corações que nenhuma teoria poderia tocar. Quero ser específico sobre alguns tipos de provações que os 144,00 frequentemente enfrentam, para que você possa reconhecer as suas próprias experiências nessa lista e entender o propósito por trás de cada uma delas. A provação da rejeição é uma das mais comuns entre os escolhidos. Você foi rejeitado por família, por amigos, por grupos sociais, por pessoas das quais você esperava aceitação e amor. E essa rejeição doeu fundo, deixou cicatrizes, criou medos que ainda hoje influenciam como você se relaciona com as pessoas. Mas sabe o que a rejeição fez em você? Ela te ensinou a encontrar a sua identidade e o seu valor não na aprovação humana, mas na minha aprovação. Ela te libertou da escravidão da opinião alheia. Ela te tornou capaz de ir aonde eu enviar, dizer o que eu mandar dizer, fazer o que eu pedir para fazer. Mesmo que isso não seja popular, mesmo que isso gere incompreensão e crítica. Um escolhido que precisa da aprovação de todo mundo para agir é um escolhido paralisado. A rejeição que você viveu foi a cirurgia que libertou você dessa prisão. A provação da traição é outro elemento frequente na história dos escolhidos. Pessoas em quem você confiava completamente te decepcionaram. Relacionamentos que pareciam sólidos desmoronaram. Alguém que você amava usou a sua confiança contra você. Isso é uma das dores mais profundas que um ser humano pode sentir, e eu não minimizo essa dor. Mas a traição ensinou a você algo precioso, que a sua segurança não pode estar depositada em nenhum ser humano, não importa quão confiável ele pareça. A sua segurança precisa estar em mim, e somente em mim. E quando você aprende isso na profundidade, quando essa verdade desce da cabeça para o coração, através da experiência dolorosa da traição, você desenvolve um tipo de estabilidade, uma paz que não depende de como as pessoas ao redor estão agindo, que é essencial para cumprir o seu chamado. A provação da escassez e da luta financeira também é uma experiência comum entre os meus escolhidos. E eu entendo que isso é particularmente difícil de aceitar, porque o mundo associa a bênção com abundância material e a privação com falta de fé ou punição divina.
Mas a verdade é que a luta financeira, quando vista do ângulo correto, ensina uma dependência de mim que a abundância nunca ensinaria. Ela ensina a confiar na minha provisão dia a dia, a valorizar o que realmente importa, a não colocar a identidade e a segurança nas posses materiais. E ela desenvolve uma fé concreta, testada, que sabe por experiência que eu provejo, que eu não abandono, que eu sou fiel mesmo quando a lógica humana não consegue ver de onde virá a solução. Cada provação que você viveu foi permitida por mim com um propósito. Não porque eu seja insensível à sua dor. Pelo contrário, porque eu amo você profundamente demais para te deixar chegar ao seu destino sem o preparo necessário. Um instrumento não preparado não serve ao propósito para o qual foi criado. E o propósito que tenho para a sua vida é grande demais para que você chegue a ele despreparado. Então olhe para trás para a sua história com novos olhos. Não com os olhos da dor, mas com os olhos da compreensão. E veja nela não um acúmulo de tragédias sem sentido, mas o rascunho de uma obra-prima que está sendo concluída nas minhas mãos. Escreva nos comentários: minhas provações foram preparação, não punição. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos a um dos momentos mais importantes dessa mensagem. Até aqui, falamos sobre quem você é, sobre o que significa ser um escolhido, sobre as batalhas que você enfrentou e o propósito por trás delas. Agora, precisamos falar sobre o que vem a seguir, sobre o que eu espero de você, não em algum dia no futuro distante, não quando você estiver perfeitamente preparado, não quando todas as circunstâncias estiverem alinhadas, mas a partir de hoje, a partir desse momento. A missão sagrada dos 144. 0 tem várias dimensões que se complementam e que operam simultaneamente. A primeira e mais fundamental dimensão é a missão de ser uma presença de paz em um mundo que está perdendo a sua paz. O mundo está ansioso, agitado, com medo do futuro, saturado de informação e faminto de sentido. E os meus escolhidos são chamados para ser âncoras de paz nesse mar turbulento. Não paz como ingenuidade ou como negação da realidade, mas paz que nasce da certeza de que eu sou soberano, que o plano está em operação e que o final já foi decidido. Quando você caminha em paz em meio ao caos ao seu redor, você se torna um sinal vivo do meu poder, e isso atrai as pessoas que estão desesperadamente buscando essa paz que não conseguem encontrar em lugar nenhum. A segunda dimensão da missão é ser portador de esperança. Existe uma escuridão de desesperança que está se espalhando pelo mundo de uma forma alarmante. Pessoas perdendo o sentido de viver, jovens sem perspectiva, famílias sem direção, corações sem propósito. E nesse cenário, os meus escolhidos são chamados para acender a chama da esperança, para ser a voz que diz: não acabou, há saída, há um Deus que ainda está no trono e que tem um plano para a sua vida. Essa missão não requer um palco ou um microfone. Começa nas conversas do dia a dia, nos relacionamentos mais próximos, nos momentos em que alguém ao seu redor está na escuridão e você se aproxima com a luz que eu coloquei em você. A terceira dimensão é a missão de intercessão. Os 144. 00 são convocados para uma vida de oração intercessória, que vai além das orações pessoais cotidianas. São chamados para carregar no coração as necessidades da humanidade diante de mim, para ser pontes entre o humano e o divino, para trazer ao céu o que está pesando na terra. Quando você ora por outra pessoa, quando você intercede por uma família, por uma cidade, por uma nação, você não está fazendo um exercício religioso. Você está exercendo uma autoridade espiritual real que move engrenagens invisíveis e produz resultados concretos no mundo visível. A história está cheia de momentos em que a intercessão de poucas pessoas mudou o destino de muitas, e você
foi chamado para ser um desses intercessores. A quarta dimensão da missão é ser um testemunho vivo do meu poder. A sua história de sofrimento e superação não é para ficar guardada dentro de você. É para ser compartilhada. Não de forma arrogante, não de forma que coloque a atenção em você, mas de forma que a atenção seja sempre direcionada para o Deus que te sustentou, que te restaurou, que te tirou do poço e te colocou em lugar amplo. Quando você conta a sua história com autenticidade e humildade, quando você diz, olha o que Deus fez na minha vida, você planta sementes em corações que estão precisando exatamente ouvir que o Deus que fez por você pode fazer por eles também. A quinta dimensão da missão é a responsabilidade de despertar outros escolhidos, porque existe uma verdade crucial que preciso revelar. Você não é o único. Ao redor de você, em sua família, em seu bairro, em seu trabalho, existem outros escolhidos que ainda não despertaram para a sua identidade. Outros que estão caminhando no escuro, que estão sendo atacados pelo inimigo, que estão sentindo aquele chamado, mas não sabendo o que é. E parte do seu chamado é ser um catalisador do despertar deles. A forma como você vive, as palavras que você fala, o amor que você demonstra, podem ser exatamente o que outro escolhido precisa ver para despertar para o que é. Mas meu filho, minha filha, preciso ser claro sobre algo. Essa missão não é para ser carregada com o peso da perfeição. Eu não estou te pedindo para ser perfeito. Estou te pedindo para ser disponível. Não te pedindo para ter todas as respostas. Estou te pedindo para ser obediente. Não te pedindo para mudar o mundo sozinho. Estou te pedindo para cuidar da parte que eu coloquei nas suas mãos, sabendo que eu cuido do resto. A grandeza da missão nunca deve paralisar, deve motivar, deve inspirar, deve te levantar cada manhã com a certeza de que há um propósito para o seu dia, um significado para o seu esforço, uma eternidade sendo construída através das suas escolhas cotidianas. Escreva nos comentários, Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos agora ao capítulo que vai transformar o que você aprendeu até aqui em ação concreta e transformadora, porque conhecimento sem ação é apenas informação. E informação sem transformação não cumpre o propósito pelo qual foi dada. Então, vou ser muito prático com você agora. Vou te mostrar exatamente como se preparar espiritualmente para caminhar no seu chamado, como se conectar com o reino espiritual de uma forma que seja real, viva e sustentável no dia a dia da sua vida. O primeiro e mais essencial passo de preparação é cultivar uma vida de intimidade comigo. E quando digo intimidade, não estou falando de rezas mecânicas repetidas por obrigação. Estou falando de uma conversa real, honesta, de coração aberto com o seu Pai Celestial. Estou falando de momentos no dia em que você para tudo, desliga as distrações e simplesmente está comigo. Fala comigo sobre o que está sentindo, sobre o que está te preocupando, sobre o que está te alegrando. Me agradece pelo que passou. Me pede para o que está por vir. Me ouve no silêncio, porque eu falo no silêncio. Falo através de um pensamento que surge do nada com uma clareza incomum. Falo através de uma paz que vem de repente no meio de uma situação difícil. Falo através de uma palavra que você lê ou ouve, que parece ter sido escrita exatamente para o seu momento. Aprenda a reconhecer a minha voz no silêncio e na quietude, porque é no silêncio que os escolhidos recebem as instruções para o campo de batalha. O segundo passo de preparação é mergulhar na minha palavra, não como um exercício acadêmico de leitura, mas como uma fonte de vida e direção. A minha palavra é viva. Ela fala para situações específicas, responde perguntas concretas e direciona passos reais. Quando você lê a minha palavra com um coração aberto e uma pergunta genuína,
Eu uso ela para te revelar coisas que nenhum livro humano, nenhuma mensagem de YouTube, nenhum conselho de amigo poderia revelar. Faça da minha palavra uma companheira diária, não porque é obrigação religiosa, mas porque ela é o mapa do seu propósito, o manual da sua missão, a confirmação escrita da sua identidade como escolhido. O terceiro passo é aprender a operar no domínio do Espírito através da adoração. A adoração é uma das armas mais poderosas que um escolhido tem, e é também uma das menos compreendidas. Adoração não é apenas cantar músicas bonitas. Adoração é o ato de reconhecer quem eu sou, de se humilhar diante da minha grandeza, de se render completamente à minha soberania. E quando você adentra em adoração genuína, o plano espiritual se movimenta, coisas que estavam bloqueadas se abrem, clareza que estava nublada se estabelece. Forças que estavam ativas contra você recuam. A adoração cria um portal de acesso entre o plano terreno e o celestial. E os meus escolhidos, que aprendem a adorar em espírito e em verdade, acessam dimensões de poder e revelação que transformam completamente a forma como caminham no seu chamado. O quarto passo de preparação é estabelecer disciplinas espirituais que criem consistência. O chamado não é cumprido em um único momento de inspiração. É cumprido dia após dia, escolha após escolha, obediência após obediência. E para que essa consistência seja possível, você precisa de estruturas, de hábitos, de ritmos espirituais que te mantenham conectado a mim mesmo nos dias em que não sente nada, mesmo nas manhãs em que está cansado demais para ter motivação, mesmo nas fases em que o silêncio parece mais alto do que a minha voz. A fé que é baseada apenas em sentimentos é instável. A fé que é baseada em disciplina e comprometimento é inabalável. O quinto passo é cultivar comunidade com outros escolhidos. Você não foi criado para caminhar sozinho nessa missão. Embora haja momentos de solidão que fazem parte do processo, o destino de um escolhido não é o isolamento permanente, é a comunidade, a conexão, o fortalecimento mútuo com outros que estão caminhando no mesmo chamado. Procure aqueles que vibram na mesma frequência espiritual, que te animam a crescer, que te apontam para mim quando você está se desviando, que caminham com você na oração e na missão. Quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio. E quando escolhidos se unem em propósito comum, um poder é liberado que nenhum deles poderia operar sozinho. O sexto passo é aprender a ouvir e obedecer, mesmo quando não entende completamente. Esse é talvez o passo mais desafiador de todos. Porque eu, frequentemente, guio os meus escolhidos por caminhos que não fazem sentido lógico imediato. Peço passos que parecem arriscados. Abro portas onde havia paredes. Fecho portas que pareciam ser o caminho óbvio. E nessas horas, o escolhido que só obedece quando entende completamente fica paralisado. Mas o escolhido que aprendeu a confiar no caráter do Deus que o chamou, que sabe que eu nunca errei e nunca errará, esse escolhido dá o passo, mesmo sem ver o piso abaixo dos pés, e descobre que eu já coloquei o piso antes de o pé chegar. A preparação espiritual não é um processo que se conclui em um dia, é uma jornada de toda uma vida. Mas cada passo que você der nessa direção a partir de hoje, cada dia que você escolher a intimidade comigo ao invés da distração, cada vez que você abrir a minha palavra buscando direção real, cada momento de adoração genuína que você oferecer, está te aproximando mais da plenitude do seu chamado. E eu estarei com você em cada passo, guiando, sustentando, capacitando e transformando, porque eu nunca chamo para um propósito sem prover tudo o que é necessário para cumpri-lo. Escreva nos comentários: Senhor, prepara meu coração para cumprir meu chamado. Meu amado filho, minha amada filha,
Chegamos ao capítulo final dessa mensagem, e talvez seja o mais urgente de todos, porque tudo que foi dito até aqui, cada revelação, cada verdade, cada convocação, converge para esse momento, para essa escolha, para essa decisão que você precisa tomar agora, não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando você se sentir mais preparado. Agora. Porque o agora é o único tempo que você tem com certeza. E o que você faz com esse agora determinará o curso de tudo que vem depois. Existe uma porta aberta no reino espiritual nesse exato momento. Uma porta que foi aberta especificamente para você, com o seu nome escrito nela, com o seu propósito inscrito no batente, com a sua história gravada no limiar. E essa porta representa a oportunidade de entrar de vez e, contudo, no cumprimento do seu chamado. De deixar para trás a vida de escolhido adormecido, de potencial inexplorado, de propósito aguardando resposta. De cruzar o limiar que separa quem você foi de quem você foi criado para ser. Mas preciso te dizer com toda a seriedade e com todo o amor que essa mensagem pode carregar. Essa porta não ficará aberta para sempre. Não porque eu seja cruel ou arbitrário, mas porque existem janelas de tempo na história espiritual, e as janelas têm uma abertura e um fechamento. Existem momentos de graça especial, de convocação intensa, de mover do Espírito que são únicos e que não se repetem da mesma forma. E esse é um desses momentos. Essa mensagem que chegou até você hoje é parte desse momento, e a forma como você responde a ela tem peso eterno. Pense em quantas vezes ao longo da sua vida eu estendi a mão para você. Quantas vezes um chamado chegou ao seu coração e você prometeu responder depois, quando estivesse mais pronto, quando a vida estivesse mais tranquila. Quantas oportunidades de aprofundamento, de compromisso, de entrega foram adiadas por um amanhã que nunca chegou. Não estou dizendo isso para te culpar. Estou dizendo porque te amo demais para deixar você cometer o mesmo erro mais uma vez, especialmente nesse momento que é diferente de todos os outros que passaram antes. O mundo ao seu redor está mudando em uma velocidade que a maioria das pessoas não está conseguindo processar. As estruturas que sustentavam o cotidiano estão sendo abaladas, a incerteza está crescendo. E em meio a tudo isso, eu estou posicionando os meus escolhidos como âncoras, como faróis, como instrumentos da minha presença e do meu poder no mundo. Mas para isso, eles precisam estar de pé no seu chamado, precisam ter cruzado a porta, precisam ter dito sim com tudo que são. Quero que você faça algo agora, meu filho, minha filha. Quero que você, nesse exato momento, onde quer que você esteja, seja em casa, no trabalho, no ônibus, na cama antes de dormir, feche os seus olhos por um instante e fale comigo. Não precisa ser uma oração elaborada, não precisa ser com palavras perfeitas. Pode ser simples, pode ser breve, mas que seja genuíno. Diga para mim: Senhor, aqui estou, aceito o meu chamado. Não sei tudo o que isso significa, não me sinto completamente preparado, mas estou disponível. Usa a minha vida para o teu propósito. Sela o meu coração com a tua presença e me guia em cada passo que preciso dar a partir de agora. Esse simples ato de rendição, essa declaração de disponibilidade, essa abertura do coração para o meu direcionamento, tem o poder de mudar o curso da sua história, porque eu não espero perfeição para começar a trabalhar. Eu começo onde você está, com o que você tem, no estado em que você se encontra. Eu faço milagres com barro. Eu uso pedras para construir igrejas. Eu chamo pescadores para ser apóstolos. Eu não preciso do seu preparo completo. Eu preciso da sua disponibilidade genuína. E a partir do momento em que você cruzar essa porta, em que você disser sim com todo o coração, verá coisas se mover na sua vida que você não conseguirá explicar pela lógica humana. Portas que estavam fechadas se abrirão. Recursos que não existiam aparecerão.
Pessoas certas surgirão no caminho certo, na hora certa. Situações que pareciam sem saída terão saídas que ninguém esperava. Não porque a vida dos escolhidos é automaticamente fácil depois do sim, mas porque a minha mão passa a operar de uma forma mais evidente, mais direta, mais poderosa na vida de quem se rendeu completamente ao meu propósito. Meu filho amado, minha filha amada, essa é a mensagem mais importante que você poderia ter recebido nessa noite. Essa convocação chegou até você atravessando o mundo digital, atravessando o barulho da internet, atravessando todas as distrações que poderiam ter impedido você de estar aqui, porque o teu nome está no meu coração, porque o teu chamado é real, porque o teu propósito é urgente e porque eu te amo com um amor que não desiste, que não descansa, que não para enquanto o filho não voltar para casa. A porta está aberta, meu filho. A porta está aberta, minha filha. E do outro lado dela está tudo que você foi criado para ser, tudo que você foi preparado para fazer, tudo que o seu coração mais fundo sempre soube que estava esperando por você. A escolha é sua e o momento é agora. Escreva nos comentários: sim, Senhor, aceito o meu chamado, estou pronto. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao final dessa mensagem, mas não ao final da jornada. Na verdade, para muitos de vocês que estão ouvindo essas palavras com o coração aberto, essa é apenas o começo. O começo do capítulo mais importante da sua história espiritual. O começo do caminhar consciente, deliberado e apaixonado no propósito eterno pelo qual você foi colocado nesse mundo. Tudo que foi revelado nesse vídeo não foi por acidente. O título que chamou a sua atenção, a decisão de clicar, a perseverança de assistir até aqui, tudo foi parte do mesmo fio condutor que eu tenho usado ao longo de toda a sua vida para te trazer para esse momento. E agora que você chegou aqui, agora que você ouviu, agora que você sentiu o peso e a verdade dessas palavras no seu coração, a responsabilidade é sua. A responsabilidade de agir, de responder, de dar o passo que o chamado exige. Não deixe que esse momento seja apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Não deixe que a emoção do momento passe sem se transformar em uma decisão real. Leve o que ouviu aqui para a sua vida. Fale comigo. Abra a minha palavra. Renove o seu compromisso. E comece hoje mesmo a caminhar de forma mais intencional no propósito para o qual você foi criado. Os 144. 000 estão sendo convocados. O reino espiritual está chamando. E hoje, nessa noite, a sua resposta tem peso eterno. Que você responda com coragem, com fé e com o sim mais completo que o seu coração é capaz de dar. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E estarei com você em cada passo do caminho. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir esse chamado. Compartilhe agora mesmo no grupo de família do WhatsApp. Talvez alguém que você ama esteja esperando exatamente por essa mensagem para despertar para o seu propósito. Se inscreva no canal e ative o sino para que você não perca nenhuma mensagem que Deus tem preparado para a sua vida. Assista o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Há mais revelações poderosas esperando por você. Não pare agora.
Escreva nos comentários: eu recebi essa mensagem e aceito meu chamado, meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao final dessa mensagem, mas não ao final da jornada. Na verdade, para muitos de vocês que estão ouvindo essas palavras com o coração aberto, essa é apenas o começo do capítulo mais importante da sua história espiritual. O começo do caminhar consciente, deliberado e apaixonado no propósito eterno pelo qual você foi colocado nesse mundo. Tudo que foi revelado nesse vídeo não foi por acidente. O título que chamou a sua atenção, a decisão de clicar, a perseverança de assistir até aqui, tudo foi parte do mesmo fio condutor que eu tenho usado ao longo de toda a sua vida para te trazer para esse momento. E agora que você chegou aqui, agora que você ouviu, agora que você sentiu o peso e a verdade dessas palavras no seu coração, a responsabilidade é sua. A responsabilidade de agir, de responder, de dar o passo que o chamado exige. Não deixe que esse momento seja apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Não deixe que a emoção do momento passe sem se transformar em uma decisão real. Leve o que ouviu aqui para a sua vida. Fale comigo, abra a minha palavra, renove o seu compromisso e comece hoje mesmo a caminhar de forma mais intencional no propósito para o qual você foi criado. Os 144,00 estão sendo convocados. O reino espiritual está chamando. E hoje, nessa noite, a sua resposta tem peso eterno. Que você responda com coragem, com fé e com o sim mais completo que o seu coração é capaz de dar. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E estarei com você em cada passo do caminho. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir esse chamado. Compartilhe agora mesmo no grupo de família do WhatsApp. Talvez alguém que você ama esteja esperando exatamente por essa mensagem para despertar para o seu propósito. Se inscreva no canal e ative o sino para que você não perca nenhuma mensagem que Deus tem preparado para a sua vida. Assista o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Há mais revelações poderosas esperando por você. Não pare agora. Escreva nos comentários: eu recebi essa mensagem e aceito o meu chamado. Meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao final dessa mensagem, mas não ao final da jornada. Na verdade, para muitos de vocês que estão ouvindo essas palavras com o coração aberto, essa é apenas o começo. O começo do capítulo mais importante da sua história espiritual. O começo do caminhar consciente, deliberado e apaixonado no propósito eterno pelo qual você foi colocado nesse mundo. Tudo o que foi revelado nesse vídeo não foi por acidente. O título que chamou a sua atenção, a decisão de clicar, a perseverança de assistir até aqui, tudo foi parte do mesmo fio condutor que eu tenho usado ao longo de toda a sua vida para te trazer para esse momento. E agora que você chegou aqui, agora que você ouviu, agora que você sentiu o peso e a verdade dessas palavras no seu coração, a responsabilidade é sua. A responsabilidade de agir, de responder, de dar o passo que o chamado exige. Não deixe que esse momento seja apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Não deixe que a emoção do momento passe sem se transformar em uma decisão real. Leve o que ouviu aqui para a sua vida. Fale comigo, abra a minha palavra, renove o seu compromisso. E comece hoje mesmo a caminhar de forma mais intencional no propósito para o qual você foi criado. Os 144,00 estão sendo convocados. O reino espiritual está chamando. E hoje, nessa noite, a sua resposta tem peso eterno. Que você responda com coragem, com fé e com o sim mais completo que o seu coração é capaz de dar. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E estarei com você em cada passo do caminho. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like.
Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir esse chamado. Compartilhe agora mesmo no grupo de família do WhatsApp. Talvez alguém que você ama esteja esperando exatamente por essa mensagem para despertar para o seu propósito. Se inscreva no canal e ative o sino, para que você não perca nenhuma mensagem que Deus tem preparado para a sua vida. Assista o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Há mais revelações poderosas esperando por você. Não pare agora. Escreva nos comentários: eu recebi essa mensagem e aceito meu chamado. Meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao final dessa mensagem, mas não ao final da jornada. Na verdade, para muitos de vocês que estão ouvindo essas palavras com o coração aberto, essa é apenas o começo. O começo do capítulo mais importante da sua história espiritual. O começo do caminhar consciente, deliberado e apaixonado no propósito eterno pelo qual você foi colocado nesse mundo. Tudo que foi revelado nesse vídeo não foi por acidente. O título que chamou a sua atenção, a decisão de clicar, a perseverança de assistir até aqui, tudo foi parte do mesmo fio condutor que eu tenho usado ao longo de toda a sua vida para te trazer para esse momento. E agora que você chegou aqui, agora que você ouviu, agora que você sentiu o peso e a verdade dessas palavras no seu coração, a responsabilidade é sua. A responsabilidade de agir, de responder, de dar o passo que o chamado exige. Não deixe que esse momento seja apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Não deixe que a emoção do momento passe sem se transformar em uma decisão real. Leve o que ouviu aqui para a sua vida. Fale comigo, abra a minha palavra, renove o seu compromisso. E comece hoje mesmo a caminhar de forma mais intencional no propósito para o qual você foi criado. Os 144 00 estão sendo convocados. O reino espiritual está chamando. E hoje, nessa noite, a sua resposta tem peso eterno. Que você responda com coragem, com fé e com o sim mais completo que o seu coração é capaz de dar. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E estarei com você em cada passo do caminho. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir esse chamado. Compartilhe agora mesmo no grupo de família do WhatsApp. Talvez alguém que você ama esteja esperando exatamente por essa mensagem para despertar para o seu propósito. Se inscreva no canal e ative o sino para que você não perca nenhuma mensagem que Deus tem preparado para a sua vida. Assista o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Há mais revelações poderosas esperando por você. Não pare agora. Escreva nos comentários: eu recebi essa mensagem e aceito meu chamado.